1 Reis 19, o verso, nós vamos pegar aqui o de número 4, 1 Reis 19, 4. A leitura nos mostra Elias indo para o deserto, num caminho que ele enfrentou dificuldades, lutas, ele estava mal. E a Bíblia diz que então, no momento de fraqueza, ele pede a morte, porque estava desanimado. E partindo, irmãos, desse princípio, quantas vezes nós pensamos, falamos coisas que não tem sentido nenhum, tudo por causa do desânimo. Olha só, o Elias desanimado, ele está desistindo da vida. O Elias desanimado, ele está pedindo para morrer. O Elias desanimado, ele está dizendo, para mim não tem mais sentido ficar vivo. O que o Senhor nos entrega nessa hora, nesse momento, irmãos, não deixe que o desânimo venha controlar a sua vida. Porque uma pessoa desanimada, ela pensa, ela fala, ela muitas vezes toma decisões da vida que ela jamais imaginaria um dia falar. Quantas pessoas que na consciência, no ânimo, ela nunca vou pedir a morte, jamais. É assim ou não é, irmãos? Mas aí vem uma luta, vem um desânimo, aí a pessoa fala assim, não, eu perdi o sentido da vida, para que viver? É melhor morrer, é melhor acabar com tudo. Veja, irmãos, o que o desânimo faz na vida das pessoas. Eu não sei se você tem vivido ultimamente desanimado, não sei se você, uma hora ou outra, está oscilando. Tem hora que, irmãos, tem gente que está animada, do nada ela está desanimada. Tem hora que ela está alegre, do nada ela está triste. Tem hora que ela está com o coração cheio de esperança, de repente ela já não tem esperança. Cuidado. O inimigo, irmãos, quer, destruir a vida das pessoas no desânimo. Desanimado, Elias está, irmãos, entregando os pontos. E enquanto eu falo aqui, eu acredito que o Espírito Santo fala ao teu coração. Claro que cada pessoa, Deus fala de forma diferente, mas que a gente possa entender, irmãos, que mesmo que em algum momento da vida a gente se desanima com algo, eu não posso aceitar que esse desânimo venha prevalecer no meu coração, na minha vida. Amém, igreja? Diga comigo, eu não vou aceitar viver desanimado, mesmo diante de lutas. Diga comigo, mesmo em momentos difíceis. Diga comigo, mesmo em momentos que tudo vai ao contrário do que eu espero. Diga, eu não vou viver desanimado. Irmãos, o crente, o cristão, o povo de Deus tem que se posicionar assim. Embora venham, irmãos, os dardos do maligno, as setas, ainda que venha as tentativas, os laços do maligno para a gente cair e tropeçar, a gente tem que olhar para a palavra e entender que o Senhor, Ele quer que nós vivamos animados. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar várias vezes Deus animando o seu povo. Anima-te, tenha bom ânimo, levanta a cabeça. É assim ou não é, irmãos? Os tempos se passaram, mas a orientação não mudou. Deus continua dizendo para mim e para você, tenha bom ânimo. Anima quando tudo está dando errado, anima quando tudo não está se encaixando, quando as coisas fugiram do seu controle, anima. Aí alguém pode falar, mas como animar se tudo está se perdendo, se tudo está dando errado? Olha para a palavra. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que na hora das nossas fraquezas, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Amém, igreja? Então o texto inicial é esse, Elias então foi para o deserto porque estava desanimado e ali pede a morte. Tem gente que está perdendo o sentido da vida por causa do desânimo. Vira um pouquinho aqui para mim, por favor, as folhas estão virando aqui. Olha só, vamos aqui ler Eclesiastes capítulo 10, o verso de número 10 também. O que o Senhor nos mostra aqui, Eclesiastes 10, 10. Vamos ler juntos? Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve pôr mais força. Eu confesso a você, irmãos, que dessa palavra, dessa frase, deve pôr mais força, surgiu a mensagem de hoje. E eu gostaria que você marcasse, porque eu tenho aqui a resposta de Deus para a sua vida, principalmente, eu acredito assim, irmãos, que nos últimos dias, alguém foi diante de Deus e perguntou para Deus, Senhor, por que para mim tudo é mais difícil? Você já fez essa pergunta para Deus? Por que para mim tudo é mais difícil? Você começa a olhar para a vida das outras pessoas que não deveria fazer isso, mas a gente acaba olhando. Você olha, irmãos,
vamos pontuar aqui, tem gente que olha para o casamento de outro e fala assim, mas como pode, né? O fulano feliz, alegre, um casamento que parece que é tudo, né? Mil maravilhas. Aí quando você olha para você, aí você pergunta, mas por que para mim o casamento é mais difícil? Porque para mim as coisas sempre têm um peso maior, né? Tem gente que não é um casamento que ela fica olhando de outros, né? E fica comparando o seu com o outro. Tem gente que olha, irmãos, para até mesmo os filhos. Tem gente que fala assim, nossa, mas o filho do fulano, o filho do parente, o filho, né, do vizinho, não dá trabalho. Mas o meu Deus do céu, os meus filhos, mas tudo é difícil. Como pode, né, ser difícil a criação desse filho? Você vê, irmãos, que muda os exemplos, mas a pergunta, né, a principal aqui permanece, porque para mim é mais difícil. Quantas pessoas que olham para o local de trabalho, ela fica olhando os outros trabalhar, fala assim, em outra empresa, em outro lugar, ela fala assim, nossa, lá parece que é tudo mil maravilhas, organização total. Aí quando ela olha para o seu trabalho, o lugar onde ela tem trabalhado, e é de onde vem um sustento, ela fala assim, nossa, mas por que esse trabalho é tão difícil assim? Irmãos, eu tenho 4 respostas para essa pergunta. Se você puder marcar, marque, porque eu acredito que se você fizer o que Deus vai nos orientar, a sua vida vai mudar completamente. Amém, igreja? Qual que é a pergunta que nós vamos tirar aqui como lição de mensagem hoje? Porque tem que ser mais difícil para mim. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Né? Pergunta para ela assim, por que para mim tem que ser tão difícil assim? Talvez essa pessoa que você perguntou, ela não tenha a resposta. Ela fala, a vida é sua. Tem gente que fala assim, se vira, resolva os seus problemas. Mas Deus tem, irmãos, a resposta para você. Amém? Partindo aqui de Eclesiastes 10, a gente vê que, irmãos, na vida, as coisas não eram para ser assim tão difícil como tem sido. Mas algumas pessoas, ela tem que colocar mais força. Ela tem que, olha só, se esforçar mais. Veja que o versículo está falando que se o machado tiver... se o machado tiver sem ali o corte, se o machado não tiver afiado, se o machado tiver enferrujado, você vai ver que a leitura fala que tem que colocar mais força para poder então chegar a um resultado, a um sucesso, a uma vitória. Você vê, irmãos, que tem gente que não precisa se esforçar muito, as coisas acontecem na vida dela de uma forma facilitada. Você já viu pessoas assim, que você fala assim, nossa, como que a pessoa consegue de forma fácil as coisas? Ela conquista de forma facilitada, ela vence, irmãos, as lutas de forma facilitada, mas quando você olha para você, você chega a essa pergunta, por que para mim é mais difícil? Muitas pessoas têm vivido, irmãos, diante desta situação, e eu quero convidar você hoje a meditar, a refletir, no sentido, irmãos, que nós não podemos permitir que o inimigo, de uma forma ou outra, venha então fazer com que a gente olhe para as pessoas. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você assim, ó, pare de ficar se comparando com outras pessoas. Enquanto você ficar comparando com outro, você compara o seu casamento com outro, você compara os seus filhos com outros, você compara o seu trabalho com outro, sabe o que vai acontecer, irmão? Sua vida vai ficar estagnada. Você tem que entender que mesmo na dificuldade, Deus é com você e a vitória já está registrada no céu, aonde o Senhor também vai te honrar. Amém, igreja? Então eu não vou ficar olhando para as pessoas que estão vencendo com facilidade. Tem gente que às vezes fica assim, nossa, mas... Né, eu já ouvi crente falar assim, eu tenho uma inveja santa. Inveja nunca foi santa. Né, irmãos? Como que pode? O fulano vence fácil, mas para mim tudo é mais difícil. Enquanto você fica falando isso, como está a sua vida? Na mesma. Não sai do lugar. Você não consegue romper, você não consegue vencer. Por quê, irmãos? Porque você fica olhando para as pessoas. Olha para você. Diga comigo assim, a minha capacidade vem de Deus. Seja no trabalho, seja naquilo que você faz, seja, irmãos, na sua família, com os seus filhos, com o seu casamento, Deus te capacita para ser vencedor. Amém? Tem gente que não entendeu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, Deus te capacita e te faz um vencedor. Irmãos, se outro está vencendo, coloca no teu coração, a minha vitória também está registrada no céu, e em Cristo eu também sou mais do que vencedor, né? Mas a gente fica nessa condição, porque para mim tudo é mais difícil.
Porque o meu casamento é difícil, porque a criação dos meus filhos é difícil, porque até a saúde, irmãos, tem gente que está tratando da saúde e ela começa a falar assim, mas por quê? Eu já tomei remédio, já procurei os médicos, já fiz isso, aquilo, mas tudo é difícil para mim. Até para viver saudável, requer mais força, requer, irmãos, se empenhar um pouco mais, mas vida que segue. Amém, igreja? Então vamos para a resposta. Como eu disse, eu tenho 4 respostas para essa pergunta. Qual é a pergunta, igreja? Porque para mim é mais difícil. Alguém, irmãos, por esses dias orou a Deus falando isso. Você na sua casa, no seu momento lá, eu tenho essa convicção que alguém disse isso para Deus. Deus, porque para mim é mais difícil. E ninguém me contou, foi o próprio Espírito de Deus que nos traz aqui na palavra a resposta para essa pergunta. Amém? Primeira resposta está em Gênesis capítulo 41, a partir do verso 32. Gênesis 41. Para a gente ler o verso 32 em diante, Gênesis 41, o verso 32 em diante, você pode olhar aí no capítulo 41, está falando que José interpreta os sonhos de Faraó. José estava na prisão, você conhece a história de José, né? José estava na prisão, e agora Faraó precisava de alguém para revelar o sonho, interpretar o sonho, desenhar o sonho, porque Faraó não estava entendendo. E olha só, irmãos, eu fico vendo aqui, né, José como um prisioneiro. Agora, diante de Faraó, ele está dizendo assim, se a gente atentar aqui para o verso 34, ele está dizendo assim, Faraó, faça isso, porque fazendo isso você vai salvar a nação, você vai ajudar a população que vai se perder se não tiver esse detalhe que nós vamos aqui fazer a leitura primeiro, para depois você então entender. Vamos lá? Versículo 32 diz assim, o que está escrito aí? E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes homens, desses bons anos, que vem, amontoem trigos debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e faça o que, igreja? E guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém. Já na leitura a gente tem a resposta, irmãos, que nos cabe aqui dizer para a igreja que muitas pessoas, elas estão tendo a vida difícil porque está faltando planejamento. Amém? Primeira resposta é essa. Por que a vida para alguns é tão difícil? Porque falta planejamento. Eu vou pedir para mudar a NVT, por favor. A Viva, pode deixar viva. Nesta leitura aqui você vai entender melhor aonde está escondido atrás da leitura planejamento. Quando José então chama pessoas para ser administradores, o José está falando assim, olha, você precisa de pessoas para administração. Aí por trás disso é o que, igreja? É planejamento. Se eu e você não tivermos uma vida administrada, se a gente não tiver uma vida planejada, você pode ver que a tendência é dar ruim, não vai para frente. Você vê, irmãos, quantas empresas, comércios, lojas, elas falem, elas fecham a porta porque falta administração. Por trás disso, falta o que, igreja? Planejamento. E olha, isso não é só para trabalho não, isso é para a sua vida pessoal, irmãos, isso é para a sua família. Tem que ter planejamento. José está falando assim, é preciso planejar, é preciso administrar. Olha, vai ter 7 anos de fartura, pega para estocar, para guardar, para poupar, porque vai ter 7 anos de fome. E o que ele fez, irmãos? Ele falou, opa, boa é esta palavra, boa é esta revelação desse sonho, para a gente não quebrar. Agora, irmãos, para analisar, traz para a sua vida. Vamos deixar agora o lado do José. Será que você está tendo uma vida planejada? Ou você está seguindo a vida, deixando a vida dirigir
né, a sua vida para um rumo que você nem sabe o que vai ser de você no futuro. Tem que ter planejamento. A gente vê, irmãos, que muitas pessoas estão passando por dificuldade por não ter planejamento na sua vida. Elas não planejam como agir, elas não planejam as decisões que devem se tomar, né? Elas não têm aquele momento de sentar e, irmãos, e planejar. Se a gente pegar em Eclesiastes 10:10, irmãos, afiar o machado é isso, é parar para sentar e planejar a nossa vida. Afiar o machado, amolar o machado, é a gente parar ali e começar, irmãos, a fazer as anotações, a fazer ali os planejamentos. Em Provérbios 16 você vai ver, irmãos, Deus falando sobre o plano. Se o meu e o seu plano estiver fora do plano de Deus, não vai para frente. Por isso que Salomão diz, olha, tudo que você for fazer, planejar, deixe na mão de Deus. Consagra ao Senhor os teus planos, para que os teus planos sejam bem-sucedidos. Você tem planejado a sua vida? Você tem colocado, irmão, sua vida diante de Deus com planejamento? Ou a cada dia, eu nem sei o que vai ser de mim hoje, eu nem sei o que vai ser de mim amanhã, eu nem sei o que vai ser da minha família. Irmãos, precisamos planejar. Fica difícil ter uma vida, irmãos, saudável, uma vida, né, de sucesso, se não tiver planejamento. Eu não sei se você prestou atenção no contexto aí, irmãos. Ele está falando de salvar a população. A população iria morrer de fome, mas o planejamento funcionou. Diga comigo, irmãos, quem planeja, diga, as coisas funcionam. Agora, se você trabalha sem planejamento, se você vive sem planejamento, se você tem, irmãos, uma família que você não planeja, se você não tem, né, aquele momento para parar, afiar o machado, não, eu vou planejar, eu vou buscar ideias na palavra, no Senhor, para então que a minha vida seja, né, uma bênção. Irmãos, quantos crentes que não estão fazendo isso? Estão vivendo uma vida, irmãos, sem planos, sem projetos. Amém, igreja? Uma direção aqui, todos nós vamos envelhecer, sim ou não? Se você não tem plano para a sua velhice, comece a fazer, para você não ficar dependendo dos seus parentes. Lá na velhice, meu filho, pagou já o aluguel, né? Tem gente que depende, irmãos, de filhos, e muitas vezes os filhos são tão ingratos que não quer nem saber dos pais na velhice. E aí, por não ter planejamento, aí vive o pai e a mãe se humilhando aos pés do filho, do parente, paga o aluguel, né? Faz uma compra para mim. É assim ou não é, irmãos, no dia a dia? Tem que planejar a velhice. Depender, irmãos, de parente. Depender do governo para viver na velhice, meu Deus do céu, vai passar fome. É sério, irmãos. Tem gente que não tem já um salário garantido na velhice, com quase 100 anos, né? Porque hoje em dia, só se for para ter 90, 100 anos para depender desse auxílio. Mas não vamos entrar aqui. Mas é uma direção, tá, igreja? É uma orientação. Faça planejamento para a sua velhice. Para não depender de parente, não depender de auxílio de governo, para você ter uma vida, irmão, sossegada. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, por que para alguns é tão difícil? Porque falta planejamento. Segunda resposta, Atos 27, o verso de número 20. Por que para mim é tão difícil? Segunda resposta. Atos 27, o verso de número 20. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Essa passagem fala que Paulo estava no navio, o navio naufragou, né, estava afundando ali, e Paulo, irmão, se posiciona, orientando as pessoas que estavam com ele. E o Paulo faz uma declaração assim, olha, tudo isso poderia ser evitado, tudo isso deveria, né, ter a gente não passado por isso. E por que estamos passando? Aí Paulo nos mostra que faltou tomar decisões certas. Então, para quem está marcando, a segunda resposta é por que para mim é tudo mais difícil? A resposta é porque tomamos decisões erradas. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, a vida se torna mais difícil porque tomamos decisões erradas. Agora diga para ela, olhando nos olhos, nesse olho azul, verde, né? Olha aí, diga para ela assim, as decisões erradas geram consequências negativas e destruidoras. Misericórdia, agora ficou pesado, né? As decisões erradas geram, olha só, consequências negativas
e destruidoras. Eu estou tirando essa frase em cima do versículo, tá, irmãos? Porque a decisão errada que eles tiveram destruiu o navio, destruiu tudo que eles tinham ali, né, ao ponto de não prestar para mais nada. Vamos fazer a leitura aí, olha só, o que está escrito aí? Vamos ler o verso 20, leia comigo aí. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Então vamos por parte. Veja que o texto está falando de uma grande tempestade, de um grande problema, de uma grande dificuldade que eles estavam enfrentando. A Bíblia está dizendo que eles perderam a esperança de se salvar. Em outras palavras, traduzindo, irmãos, eles estavam numa situação que agora eles chegaram à conclusão: todo mundo vai morrer, não tem mais o que fazer. Vamos morrer afogados, vamos morrer, não tem o que fazer. Perderam a esperança. Aí Paulo, igreja, olha o que ele faz, no verso 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoáveis, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir decretar, e assim evitariam estes incômodos e esta perdição. Muda a versão, por favor. Olha na tela, igreja, na NV, na Viva, né? Na Viva, a gente leu de manhã na Viva também. O Paulo está dizendo assim, ó, ele levantou ali, foi para o meio da tribulação, e ele está dizendo: homens, vocês deveriam ter me dado ouvido no início, e não ter deixado os bons portos. Agora a frase final, igreja: pois assim teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Então Paulo está dizendo assim: a gente está nessa dificuldade, a gente está nessa tempestade grande aqui, é porque nós tomamos decisões erradas, a gente fez escolhas erradas. Paulo está dizendo: se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem me escutado, a gente não teria percas, prejuízos. Agora, irmãos, para observar algo aqui. Quantas vezes Deus já falou com você e você ignorou a voz de Deus? E você teve grandes prejuízos e grandes percas. O que eu disse pela manhã, irmãos, que nós precisamos ouvir Deus. Você está sensível à voz de Deus? Quando Deus fala ao teu coração, você consegue identificar Deus falando com você? Na oração inicial eu até comentei, citei Apocalipse. Ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Deus tem falado à igreja. Agora, eu estou ouvindo Deus? Eu estou escutando Deus? Eu estou colocando aquilo que Deus tem falado comigo em prática? Porque a gente vai ver, irmãos, o apóstolo Tiago falar que nós não devemos ser ouvintes. Tem gente que ouve, tem gente que participa de muitos cultos, ela tem devocional, tem momento a sós com Deus em casa, ela está sempre escutando Deus falar, porém ela não coloca em prática. Então a Bíblia diz: não sejas somente ouvinte, mas seja o que, igreja? Praticante da palavra de Deus. Para a gente tomar as decisões certas, para a gente acertar nas decisões, a gente precisa fazer aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Paulo está dizendo aqui, irmão, se você estivesse me ouvindo. Aí para alguém talvez que não entenda, por que ele está falando para ouvir Paulo? Quem que era Paulo? No momento ali, Paulo era quem, igreja? Era o representante de Deus. Paulo era o apóstolo. Vou traduzir: Paulo era o pastor da igreja. O barco, irmãos, é a igreja. O Paulo é o pastor. Quantas vezes Deus usa o Paulo da igreja, do barco, e a gente não ouve? Deus está falando: se você tivesse ouvido o Paulo, o pastor do seu barco, da sua igreja, teriam evitado todo este prejuízo. Quantas vezes você ouve, irmãos, palavras aqui na igreja? Eu falei de manhã, vou aqui também usar as mesmas palavras aqui. Não sei quanto tempo você está na igreja, que você se converteu a Cristo, mas quantos Paulos Deus usou aqui nesse altar? Quantos Paulos Deus, irmãos, foi ali que usou para te direcionar, para te mostrar, para te orientar? Aí tem gente que fala assim: não, eu vou viver sozinho, eu sei o que eu faço. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que não havendo sábios conselhos, irmãos, o povo é destruído, o povo cai. Mas se tem, olha só, o conselho, a segurança. Toda vez que você vem para a igreja, irmãos, Deus está dando para você, para mim, conselhos. Amém, igreja? Está aí, ó, Provérbios 11:14. Vamos ler em voz alta? Não havendo sábia direção, o povo cai.
Mas na multidão de conselhos há o que, igreja? Segurança, firmeza. O povo se firma, o povo está seguro. Quando, igreja? Quando ouve e pratica os conselhos que Deus tem dado à igreja. Então pare de rejeitar, porque quando você rejeita o pregador ou a pregadora, irmãos, você está rejeitando a palavra de Deus, não é as pessoas que aqui estão. Mas é o obreiro, é esse pastor, é essa obreira, é essa pessoa. Irmãos, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Receba no coração como conselho de Deus para a sua vida. Veja o que Deus está falando, irmãos. Paulo falou assim, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem aceitado o meu conselho, tudo isso teria sido evitado. Amém, igreja? Vamos sair um pouquinho aqui do ambiente igreja? Vamos um pouquinho mais aprofundar aqui na palavra? Na reflexão? Quantos conselhos você, filho, você que tem pai e mãe ainda vivo, quantos conselhos você tem ignorado dos seus pais? Quem tem vô e vó viva ainda? Irmãos, não ignore os conselhos deles, não. Para ali 10, 15 minutos para conversar com ele ou com ela. Experiência de vida vivida, né? Quantos conselhos aquele vô, aquela avó pode dar para você? É assim ou não é, irmãos? Pessoas que passaram por situações e que venceram na dor, no aperto, e que se você parar para ouvir seu vô, sua avó, seu pai, sua mãe, eles vão te orientar, te aconselhar, e vai, irmãos, estreitar a passada, que você vai passar por situações que eles não passaram. Não, no sentido assim que o que eles passaram, não, meu filho, não faça isso, eu passei e deu errado, agora você pode fazer isso. É assim ou não é, irmãos? Para ouvir mais seu vô, sua avó, para ouvir mais seu pai, sua mãe. Para quê, igreja? Para você ser aconselhado. No conselho de palavras, o povo se firma, tem segurança, tem, irmãos, vitória, tem bênção. Amém, igreja? Então, por que a vida para alguns é mais difícil, irmãos? Porque tomamos decisões erradas, por não ouvir os conselhos de Deus para a nossa vida, por não ouvir o conselho de quem Deus coloca no nosso barco para nos orientar, não ouvimos conselhos dos mais experientes, as avós, o vô, a avó, o pai, a mãe. Para ouvir, irmãos, essas pessoas, você vai ver quantos conselhos bons Ele vai te dar. É assim ou não é, irmãos? Entenderam a segunda resposta? Precisamos tomar decisões certas. E como tomar as decisões certas? Sendo então aconselhado por Deus, sendo aconselhado pelos Paulos que Deus coloca na nossa igreja, no nosso barco, para nos orientar, para a gente não naufragar, para a gente não ser destruído. E a frase final é, irmãos, tudo isso, todo esse aperto, toda essa destruição poderia ser evitado. Agora, se você parar para refletir, quantas coisas que aconteceu, que se você tivesse escutado aquele conselho, aquela palavra, aquela direção, você não estaria passando por aquilo que você passa hoje. Então que a gente possa, irmãos, entender que no conselho a gente vai se firmar. Amém? Então muitas pessoas, elas precisam entender que os conselhos, tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom não se daria, venderia, né? Esse é o ditado, né? Mas olhando aqui para a Bíblia, Provérbios 11, 14, a gente vê que conselho, na multidão de conselhos há segurança, há firmeza. Nós precisamos sim nos aconselhar, buscando em Deus a direção para a nossa vida. Terceira resposta, Jonas capítulo 1, verso de número 11. Porque para mim a vida é mais difícil? Aqui nós temos a terceira resposta. E disseram-lhe que faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. O que acontecia ali, igreja? O mar se elevava e engrossava cada vez mais. Cada momento que passava ficava pior, era mais difícil. Terceira resposta para quem está marcando: porque você pode estar fora da direção de Deus. Por que a vida é mais difícil? Porque você pode estar fora da direção de Deus, direção divina. A gente olha aqui para a história de Jonas. Estava difícil para Jonas, a tempestade engrossava, cada dia ficava pior. Por que, igreja? Porque Jonas estava fora da direção divina. Você sabe que Deus havia dito para ele ir para Nínive, para pregar arrependimento, conversão, mas o Jonas foi para Tarsis, foi para fora da direção de Deus, foi na contramão de Deus. E olha, igreja, eu vou aqui
aproveitar o texto para entrar em alguns detalhes, até para ajudar você. Falei isso de manhã e volta aqui. É uma orientação, é um conselho bíblico que, se você acatar, receber, você vai ter segurança, firmeza, vitória para a glória de Deus. Amém? O versículo 11 está falando que a cada momento que se passava a tempestade, ela engrossava, ela ficava pior. Aí no versículo seguinte, o 12, o que a Bíblia está dizendo? Olha só, levantou e disse ali, disse-lhe, levantai-me e lançai-me ao mar, o mar se aquietará. Agora, igreja, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu vejo, irmãos, um grande feito de reconhecer os erros, falhas e pecados. Eu não sei o seu caso, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer o seu erro. Ela está errada, mas ela diz que não está errada. Ela não dá o braço a torcer, irmãos. Todo mundo está errado, mas só ela está certa. Tem gente assim? Muita gente. E não se espante não, que tem muito crente assim também. Não se assusta não quando você vê um crente que está no erro e ele diz que não está errado. Irmãos, não se assusta. Tem muito crente que é desse jeito. Está errado, está no pecado, está fazendo ao contrário do que Deus pediu e ainda insiste em permanecer. Não, eu estou certo. Não. Mas que eu e você possa reconhecer sempre as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros, os pecados que nós cometemos. Eu até dizia de manhã, além de Jonas aqui, me lembrei do filho pródigo. Filho pródigo, quando então faz a escolha errada, vai morar longe da casa do pai, perde tudo que tinha, e aí, irmãos, no momento de colocar a mão na consciência, ele reconhece o seu erro. Errei, pequei contra os céus e contra o meu pai. Reconhecimento. Se existe uma falha na sua vida, irmãos, para que ficar fazendo vista grossa? Eu não estou errando, eu não estou no pecado, eu não estou nessa falha. Para com isso, assuma. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas, elas insistem. É porque é até uma ação de Satanás, é uma ação diabólica. O inimigo não quer que a gente se arrependa, porque não existe salvação sem arrependimento. A pessoa, para ser salva, ela tem que se arrepender. Então vai ficar mais difícil, o inimigo vai tratar de forma árdua, pesada, para a pessoa não se arrepender. Você vai ver, irmãos, o próprio Cristo, João Batista, eles pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele está dizendo? Quer ser salvo? Se arrependa, reconheça seus erros, suas falhas, para você ir para o céu. Olha, igreja, não existe salvação sem arrependimento. Não existe, irmãos, a condição da gente ir para o céu tendo uma vida torta, pecaminosa, vivendo aí na lama do pecado. Temos que ser lavados, remidos e purificados. O que a gente precisa, irmãos, é olhar para esses detalhes e falar: olha, eu tenho que fazer o mesmo. O Jonas, com toda a rebeldia dele, a teimosia dele, eu errei. É culpa minha dessa tempestade estar forte. Não é isso que o versículo está mostrando aí, igreja? O que ele está dizendo aí no verso 12? Eu sei que por minha causa, eu sei que é por causa da minha escolha errada, eu estou na contramão de Deus, eu estou fora da direção de Deus, por isso esse vento forte. Então, aproveitando o texto aqui, irmãos, tem vento forte na sua vida? Olha, pode ser que é por causa da direção errada que você está seguindo, contrário do que Deus tem para você. Olha para o verso aí, vamos para o verso 12, está escrito aí, Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Vamos ler o 13, versículo 13, que está escrito aí: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, é 13, verso 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Leia agora, igreja. Mas não podiam. Vamos entender isso aqui, irmãos? O que o verso está nos mostrando? Eles remando, eles se esforçando, eles trabalhando, mas o problema eles não podiam resolver. Jonas 1,13. Sabe, eu falava isso pela manhã. Tem gente que está, irmãos, remando, se esforçando, se empenhando, trabalhando. Tem gente que trabalha até demais, de dia, à tarde, à noite, faz até hora extra. Ela está exausta de tanto trabalhar, mas os problemas não se resolvem. Falava de manhã, irmãos, era falta de trabalho? É falta de esforço? É falta de remar? Não.
O que Deus está nos mostrando, existem problemas na vida, irmãos, que não é por falta de se esforçar, não é por falta de trabalhar, não é por falta de remar. Veja que eles remavam, eles trabalhavam, mas não podiam resolver aquele problema, porque o problema era que eles estavam, principalmente Jonas, na contramão de Deus. Então entenda, irmãos, palavra de manhã, quantas pessoas às vezes ela quer se apoiar, a culpa, né, desse problema aí é porque eu estou trabalhando demais, eu tenho me esforçado tanto. Irmãos, o problema nunca foi trabalho, o problema nunca foi se esforçar demais, o problema nunca foi remar demais, o problema é andar fora da direção de Deus. Eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, eu posso remar, eu posso pagar o preço, eu posso empenhar, eu posso, irmãos, fazer tudo o que a condição física me permite, mas o que eu não posso é andar fora da direção de Deus. Então veja que, né, mas a gente está remando, e não pode ser resolvido o problema, a gente está se esforçando e o problema não se resolve. Tenta assimilar, irmãos, eu acredito que enquanto eu falo aqui, Deus fala ao teu coração, claro que cada pessoa de forma diferente. Casamento, tantas coisas você está fazendo para salvar o casamento. O dia que você não entender que se tem a direção errada, irmãos, todo esforço para o seu casamento vai ser em vão. Que adianta, não, eu vou salvar meu casamento, vou fazer de tudo pelo meu casamento, mas e se eu estou na direção errada de Deus? Eu não estou falando de divórcio, tá, irmãos? Estou falando em escolhas erradas, que me distancia de Deus, tá? Então veja só, todo esforço para salvar o casamento vai ser em vão. A gente pode olhar aqui para a criação dos filhos, ou até trabalho, ou até mesmo saúde. Se tudo que a gente fizer, irmãos, com empenho, esforço, e a gente falar assim, agora vai resolver, porque eu estou pagando o preço. Irmãos, desculpa a expressão, mas não adianta pagar o preço, se está fora da direção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, ande na direção de Deus, e as coisas vão se acertar. Andar na direção de Deus vai fazer com que a tempestade cesse. Então, que a gente possa entender, não é por muito trabalho, não é por muito esforço, não é por muita dedicação, empenho, que os problemas vão se resolver. Os problemas vão se resolver quando, igreja? Quando eu ando na direção de Deus. Quando eu estou na direção de Deus, aí o problema vai se resolver, a tempestade vai cessar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o quarto exemplo, Oséias 4, o verso de número 6. É só para a gente começar aqui, de algo muito importante para a gente abrir os nossos olhos. Oséias 4,6 é uma declaração muito conhecida. Vamos pegar só a primeira frase aqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Repete comigo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí eu pergunto para você, quem foi destruído? Quem foi destruído, irmãos? O povo de Deus. Não foi o incrédulo, não foi o ímpio. Quem tem sido destruído é o próprio povo de Deus. Por quê? Porque está faltando conhecimento. Isso aqui, irmãos, eu fico imaginando, meu Deus, o povo de Deus sendo destruído, o povo de Deus passando por aperto, por um momento difícil, porque está faltando conhecimento. Que a gente possa buscar em Deus o conhecimento na sua palavra, irmãos, para não ser destruído. Amém, igreja? Então veja que não foi o ímpio, não foi aquele que está desviado, aquele que está fora, longe da presença de Deus. É o que está na presença. É o que está, irmãos, com Deus. É o crente, que por muitas vezes tem sido destruído porque está faltando conhecimento. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, que eu possa conhecer a Tua palavra. Senhor, que eu possa, na Tua palavra, me posicionar da forma certa. Então faltou conhecimento, é aquele tipo de pessoa que ali ela age, ela toma decisões, irmãos, pelo que ela pensa, porque é o que ela acha, eu acho que está certo, eu penso assim. Não, irmãos, busca o conhecimento de Deus para a sua vida. A gente precisa parar do achismo, né? Eu acho que é assim, eu penso que assim vai dar certo. Tem muita gente se dando mal porque se posiciona desse jeito. Tiago 4,3, a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis porque pede mal. Vamos pegar aqui a parte inicial, pedis e não recebeis porque pede mal. Você vê que muitas pessoas estão pedindo, elas fazem pedido de oração a Deus, elas pedem, elas buscam, elas oram, e eu vejo, irmãos, que muitas orações Deus nem ouve, Deus nem recebe, porque está pedindo errado, está pedindo mal, né? E o que a gente pode aqui entender, irmãos, que precisamos orar da forma certa. Aí eu não sei orar, então use quem você tem dentro de você, para você poder então acertar nas orações, porque olha essa declaração de Romanos 8, 26,
A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas lutas, mesmo quando a gente não tem mais, olha, agora não tem mais como vencer, aí vem a atuação, a manifestação do poder de Deus através do Espírito que está em nós, e a Bíblia diz que Ele ajuda as nossas fraquezas. Então, a quarta resposta, por que, irmãos, para mim é mais difícil? Porque muitas vezes nós não usamos o que temos. E o que você tem? O Espírito Santo. Amém? Você crê que você tem o Espírito Santo? Não estou falando de ser batizado, tá? É totalmente diferente. Você ter Deus, você tem o Espírito Santo, porque faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo em você. Ele faz morada em você, Ele habita em você. Então quando a gente aprende, irmãos, a usar o Espírito de Deus em nosso favor, veja que a Bíblia está dizendo que o Espírito, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Vai ter momento que você está fraco, vai ter momento que você vai estar para baixo. Senhor, o Espírito de Deus que está na minha vida, me ajuda. Ele vai te ajudar, você vai se levantar, você vai ficar forte. Irmãos, use o Espírito de Deus que está na sua vida. Tem muitas pessoas que a vida dela é mais difícil porque ela não utiliza o Espírito Santo em seu favor, principalmente na hora da sua fraqueza. Vamos ler agora? E da mesma maneira também, o que é igreja? O Espírito é de Deus, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque quando não sabemos o que havemos de pedir, como convém, aí vem quem? O Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não sei orar, peça ajuda ao Espírito Santo. Use o Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai mostrar como convém pedir a Deus, como orar a Deus. Irmãos, o Espírito de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Eu vou mostrar para você uma passagem bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Ali seria bom a gente ler toda a história, mas até pelo tempo, eu vou ler o 12, o 14 e o 15. 2 Crônicas 20, coloca na tela. Depois você marca e procura aí, irmãos, né? Para a gente ser rápido. Pelo menos pode marcar aí que depois você lê na sua Bíblia, para a gente participar da ceia, já ceiar. Mas olha só, a Bíblia está falando aqui no contexto da história, que havia-se uma força contrária, havia-se pessoas que estavam vindo contra esse povo para oprimir, para estar de uma forma encurralando eles, deixando eles sem posicionamento. Aí olha o que o Josafá faz, irmãos. Diante de Deus, na sinceridade, ele está dizendo: não tenho força para enfrentar, eu não sei o que fazer nessa situação. Duas coisas aqui, igreja, recebe para você também. Talvez você ainda não foi diante de Deus dizendo que você não tem força. É importante reconhecer as suas fraquezas. Senhor, eu estou fraco, eu preciso da tua ajuda, da tua força na minha vida. A Bíblia está dizendo, irmãos, com muita clareza, ele está falando assim, ó, não há mais força. Eu não tenho força para lutar, não tenho força para enfrentar, eu não tenho força para fazer mais nada. Vai diante de Deus, se você está fraco, irmãos, abre o teu coração e diga para Deus: Senhor, não tenho força, eu preciso da tua força em mim. Amém, igreja? Então o que ele faz? Pede a Deus força, reconhecendo: na minha vida não tem força, eu preciso da tua, Senhor. Além da força, o que o texto está falando, igreja? Olha aí a parte final. E não sabemos nós o que faremos. Isso aqui nunca aconteceu com você, né? Você sempre soube tudo. Soube agir com o casamento, com filhos, com a saúde, no trabalho. Você sabe tudo, né? Não, irmãos, ninguém sabe tudo. Todos os dias é um grande aprendizado para a nossa vida. Todos os dias estamos aprendendo. Você pode parar para analisar, irmãos. Você pode aprender até com o seu filho, até com a criança. Você pode aprender, irmãos, até com o idoso. É assim ou não é? Aprende. Quem quer aprender, irmão, está sempre aprendendo. E olha só a declaração: eu não sei o que fazer. Senhor, não sabemos nós como faremos. Eu não sei como agir, não sei como proceder. Eu não sei, Senhor. Irmãos, reconheça. Você está num aperto, você está passando por uma dificuldade? Reconheça: Senhor, não sei o que fazer. Amém, igreja? Vamos ler então? Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há, repete em voz alta, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Agora, e não sabemos nós o que faremos. Agora, igreja, o mais lindo de tudo, não é que a gente não tem força, não é que a gente não sabe fazer. O mais lindo de tudo é isso, igreja. Porém, entretanto, faremos. O que, igreja? Ó, os nossos olhos estão postos em ti.
estou sem força, não sei o que fazer, porém, não tiro os meus olhos de ti. Não olho para outro lugar a não ser a tua palavra, a tua direção. Não tiro os meus olhos de ti, Senhor. Irmãos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. No versículo 14, olha que frase forte é essa. Então veio quem? O Espírito do Senhor no meio da congregação. Guarda isso. Veio o Espírito de Deus no meio da... Que hoje, irmãos, o Espírito de Deus se apodera, né? Com força, com virtude. Estamos na congregação, então hoje eu creio que o Espírito de Deus vai se manifestar na sua vida, te levantando ainda mais para vencer as batalhas que você tem lutado. Amém? Veio o Espírito Santo, creia nisso, na hora da oração, quando a gente for orar daqui a pouco, creia nisso, lembre-se disso. Veio o Espírito Santo no meio da congregação. Senhor, a tua presença é real neste lugar, a tua presença vai invadir o meu coração, vai invadir a minha vida, vai me ajudar na congregação, no meu dia a dia. Para quê, irmãos? Versículo 15, olha o que diz aí, vamos pegar aqui a parte final. Não temais, não vos espanteis por causa dessa grande multidão. Agora a resposta, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a peleja não é sua, é de Deus. Você está lutando, irmãos, batalhas, lutas que não é sua, por isso está desgastando, por isso está difícil, por isso está pesado. Deixa o Espírito de Deus se apoderar na sua vida, guiar a sua vida, para Ele, Deus, lutar por você. Amém, igreja? A luta, a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu creio, irmãos, você tem o Espírito Santo, você é de Deus. Então deixa o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, no meio da congregação, para te ajudar, para lutar por você, para batalhar por você. Amém? Nós vamos fazer essa oração agora, para juntos estarmos ceando, e que a gente possa, irmãos, pegar esses conselhos bíblicos e colocar em prática. Senhor, me ajude a praticar o que o Senhor me orientou. Amém? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse culto. Esse culto a Deus, essa mensagem, essa palavra certamente vai ajudar muitas pessoas que ficam se perguntando: por que para a minha vida é mais difícil? Temos nesse culto 4 respostas da parte de Deus que vai te ajudar a entender o propósito que Ele tem na sua vida para te socorrer. Deus abençoe.